Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso módulo de número 5 aqui do curso O Home Office que Funciona. Eu vou ensinar vocês um pouquinho sobre negociação. E não só isso, eu quero trazer também para esse módulo aqui que nós estamos discutindo, que vocês vão começar a assistir, elementos que foram importantes na minha carreira, na minha situação como uma pessoa que basicamente sempre trabalhou com home office. Eu devo ter trabalhado talvez uma semana da minha vida antes de ter mudado aqui para o escritório, é claro, em um escritório. Ter que sair, pegar condução, ir até um local de trabalho, realizar meu trabalho, voltar para casa, essas coisas basicamente elas não existiram na minha vida. Minha vida profissional ela foi desenhada basicamente como um cara sentado em casa trabalhando com seu computador. Existem alguns elementos, alguns até que a Camille já apresentou para vocês, que são muito importantes e que são menosprezados para quem tem uma atividade dentro de casa de produção de receita. E uma delas é como é que eu gerencio a questão com a minha família aqui dentro? Será que eu saio para comprar lata de óleo que o meu marido pede, que ele acha que eu não estou fazendo nada? Ou caramba, minha esposa fica pedindo para levar a criança na escola quando eu estou no meio de uma reunião de trabalho? Esses elementos eles são muito importantes, a gente acha que não vai acontecer. Eles acabam gerando bastante dor de cabeça. Eu já vi casos de pessoas que desistiram do home office porque não conseguiram criar uma harmonia entre o que os parceiros pediam e as rotinas de trabalho. Pessoas que desistiram do home office porque não conseguiam produzir. Quando eles não tinham mais o chefe ali perto deles, na garganta deles, eles acabavam perdendo os prazos. Mas eu quero trazer alguns elementos novos para que você possa também adicionar a esse seu cinto de ferramentas, cinturão de ferramentas. E eles envolvem muito negociação, como lidar com os prospects e com os clientes que você vai adquirir nessa sua rotina dentro de casa. Eu vou dividir bem aqui dois grupos que eu acredito que são os dois grupos majoritários das pessoas que estão assistindo o nosso curso. Nós temos aquele cara que é o freelancer clássico, que é o que eu fui. É um cara que trabalha em casa, ele elimina da vida dele 2 horas de deslocamento para ir trabalhar, 2 horas de deslocamento para voltar, então ele tem mais tempo, ele tem menos desgaste. Dirigir cansa, tá sentado no ônibus e no metrô cansa, você pega chuva, já chega meio quebrado, não é? E esse cara usa esse tempo dele para pegar vários clientes. E nós vamos falar aqui também do CLT. Você que trabalhava no escritório, foi mandado para home office, seja por política temporária do seu empregador ou não, ou o seu empregador falou, olha, quem quiser trabalhar em casa vai, você por algum motivo disse que queria ir, e na minha opinião, cara, parabéns pela decisão. Eu escolheria quase sempre trabalhar dentro de casa, talvez a única exceção, o que me fez vir até o escritório, é se a sua empresa ganhou uma escala muito grande, que ela precisa que seja todo mundo dentro de um ambiente só para desenvolver cultura de empresa, cultura de marca. Mas se esse não é o teu cenário ainda, na boa, fique em casa. É mais barato, é mais inteligente, você come melhor, vive melhor, desenvolve os teus horários, busca teu filho na escola, aí sim, de maneira programada. Então vou falar basicamente para esses dois grupos. O que esses dois grupos têm em comum? E por que eu decidi dar esse módulo de negociação para vocês? Porque eu garanto que vocês não sabem negociar tão bem assim. Quem assiste o Novo Mercado e já assistiu às aulas de negociação, cafezinho, como fechar contrato, aquela sequência ali de 4 aulas de negociação, já me ouviu falar, já está careca de saber que brasileiro não sabe lidar com grana, não é? Você pede para uma arquiteta falar sobre o que ela faz, ela passa 2 horas. Falando como ela ama a arquitetura, os estilos, como ela ama a decoração, como ela ama a matéria dela, como ela ama a profissão que ela escolheu para a vida dela, como ela está empolgada com esse projeto, como o projeto será executado. Agora você pede, bom, então, vamos falar de grana. Aí a mocinha embarga. Não, vamos ver, não, paga do jeito que você quiser. Não, vamos ver aqui um preço. E a mesma coisa com dentistas, com professores, prestadores de serviço no geral. E para você que está no freelancer aí, para você que está no home office, para você que está usando essas 4 horinhas, 5 horinhas a mais que você tem agora para conseguir um trabalho depois do trabalho, que é o que enriquece de fato,
Vamos falar um pouquinho sobre negociação, ok? A primeira coisa é a seguinte, talvez a dica mais importante que eu traga para vocês, eu quero trazer agora nesse pedacinho número 1 de aula, é tenha a ideia e mantenha no seu coração a ideia de que negociar é estar no controle. Principalmente aqui no Brasil, nós temos essa posição de subserviência daquele que presta o serviço. Para pensar, eu tenho certeza que você conhece algum parente que vive correndo atrás de um pedreiro, que vive correndo atrás do eletricista da família. E o eletricista não aparece. E lá vai tua mãe, tua tia com o telefone, geralmente a mulher indo em cima do cara, né, para cobrar ele. E o cara não aparece. E todo mundo lá em cima desse prestador de serviço. Por quê? Porque negociar é teu controle. Quem presta o serviço possui uma situação muito mais favorável de negociação do que quem contrata. Por mais que aqui no Brasil a gente tenha essa ideia de que quem contrata é o senhor do universo, quem contrata possui toda a razão, quem contrata possui todos os direitos. Você só vai conseguir negociar bem e dar início a um processo bem resolvido e justo. Eu não estou aqui querendo dizer que você tem que fazer seus contratos leoninos, cair para cima do cliente, fazer contrato desonesto. Nada disso. Colocar cláusulas perigosas. Já que eu fiz o seu site, se você não concordar com elas, eu desligo o seu site. Não é assim que nós estamos falando. Nós estamos falando de contratos justos, de execução justa. Quem aqui presta serviço sabe que um contrato mal executado é um inferno. Se torna um calo aí, uma pedra no sapato por muito tempo. A gente vai falar um pouquinho do 10/90. 10% dos teus clientes causam 90% das dores de cabeça. Então vamos aprender aqui quais são os elementos. O primeiro deles é saber que você está no controle. Eu sei que é difícil você achar que está no controle, porque você precisa da grana do cara para pagar suas contas, para pagar boleto de escola, condomínio, fazer mercado. Mas acredite, tem uma frase que eu falei na aula do cafezinho e eu repito ela com muita tranquilidade, depois de muito tempo depois, né? Mais de 100 aulas depois, que é: dinheiro tem demais. Dinheiro tá cheio na rua. Qualquer pessoa tem dinheiro. Alguns, uma maior quantidade de dinheiro. Outros, uma menor quantidade de dinheiro. Mas solução, trabalho, problemas resolvidos, demandas atendidas, são poucos prestadores de serviço que possuem esse luxo, que podem dizer eu resolvo problemas. Então a primeira coisa que eu quero fazer é, geralmente no Brasil se negocia assim. Quem tem o dinheiro, quem está contratando e quem está prestando serviço. Eu quero que você arraste isso e iguale. Ele precisa de você tanto ou mais quanto você precisa dele. Ele que vai te contratar, o que ele vai receber? Um serviço bem prestado, num contrato bem resolvido e que deve possuir um sistema de travas que funciona naquilo que é negociado, naquilo que nós prometemos entregar e num sistema eficiente de micro-entregas. Para que você não caia nessa ideia de, vou fazer o projeto inteiro. Quando você chegar lá na entrega, a mulher do cara aparece e ela fala, olha, não era bem assim que eu estava pensando, e aí você volta para o início do contrato. Se você for capaz de criar esse ambiente, se manter no controle, ser justo e duro com aquilo que foi definido, chega daquelas eternas, mais uma mudança, mais isso daqui, hoje eu não posso, te avisei 3 minutos antes do horário que eu não poderia, ou eu simplesmente não apareci para a prestação de serviço que nós faríamos, para a conversa, para a consulta que nós marcamos. Eu apareço 2 dias depois falando, cara, desculpa, não pude aparecer porque choveu, meu carro ficou preso na enchente. E você não me avisou com antecedência. Então vou ter que cobrar a consulta porque ela ocorreu. Ela não ocorreu na sua prestação, mas ela ocorreu na minha reserva de tempo. Eu não pude usar aquele tempo para mais nada porque eu havia reservado para você. E nesse momento ele vai espernear. Nesse momento ele vai ameaçar. Nesse momento ele vai elevar o tom da voz. E é nesse momento que você recua com medo de que o contrato inteiro seja perdido. Enquanto você não estiver tranquilo com uma ideia de que a qualquer momento você pode demitir e você deve demitir o mau cliente,
Você se tornará escravo dos maus clientes. E 2 ou 3 maus clientes são o suficiente para abarrotar uma agenda que caberiam 20 bons clientes. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o que um vendedor experiente sabe desde o começo. Negociar é ter o controle. Tem o controle no momento da abordagem, tem o controle na confecção do contrato, tem o controle na execução, na entrega do contrato e tem o controle na hora que você faz a entrega final. Entregando esses arquivos para ele ou entregando certificados prometidos e declarando de uma vez por todas que o serviço foi finalizado, entregue, agradeça, aperte as mãos virtualmente, se possível, né? E vá para o próximo cliente. Se você não souber fazer esse último nó bem feito, daqui a 6 meses esse cara volta e fala: Ícaro, caramba, você fez o meu site, lembra? Em março? Então, cara, você ainda tem o desenho dele? Não. Por que eu guardaria isso? Não, porque, putz, a gente fez, cara, então eu preciso que você faça uma coisa para mim. Se ele não entender exatamente que o contrato foi concluído, que a prestação de serviço foi feita, anote, esse cara vai voltar para te atazanar. E se você não é uma pessoa muito acostumada a isso, se você não é uma pessoa que gosta que tem esse conforto em ser mais combativo, em brigar por aquilo que foi estabelecido, você vai acabar trabalhando de graça para esse cara por 5 ou 6 vezes o volume que você acordou. Fechado? Vamos começar então a destrinchar aqui quais são esses elementos que compõem uma boa negociação.